Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com vocês. Eu sou Alexandre Alves, apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje teremos como tema os cães gulosos. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 56, do 9 ao 12. Feras selvagens, venham comer feras todas da selva. Os guardas estão cegos e nada percebem. São cachorros mudos, incapazes de latir. Sonham deitados e o seu prazer é dormir. São cachorros com fome insaciável. São pastores, mas nada são capazes de entender. Cada um segue seu caminho e procura seus interesses. Todos eles, sem exceção. Eles dizem: venham, eu vou buscar vinho, vamos nos embriagar com bebidas fortes. Amanhã faremos o mesmo, pois há muita provisão. Palavra de hoje, reviver. Irmãos, agora na nossa reflexão, vamos colocar um ponto no contexto da época quando foi anunciado o Messias. Vamos colocar um exemplo de Estevão. Estevão, ele foi um homem que começou a publicar a vinda do novo rei, o seu ministério e sua obra que seria iniciada. Estevão rapidamente ele foi eliminado, ele foi tirado de circulação, colocando aqui a forma de falar. Ele foi impedido de continuar. Resumindo, ele foi tirado de tempo, ele foi excluído, dizendo que chegaram a apedrejá-lo e mataram. Quem que fez isso? Exatamente os cães gulosos. Os cães gulosos que já vinham expondo um grande poder na época. Poder de fome. Agora, que fome? Que fome? Fome de poder egocêntrico, maligno, de poder ambicioso, intimidativo, ao contrário de qualquer um que viesse se opor. Então, quando eles viram, eles perceberam a mensagem que Estevão estava levando já sobre o novo rei, do novo rei de Cristo, automaticamente esses cães gulosos tomaram esta providência, porque, claro, se sentiram ameaçados. Isto na época. Vamos colocar agora a nossa época. É fato que acontece ainda uma perseguição de nível, vamos dizer, religioso, que chega ao extremo. A eliminação do ser humano, que chega a um fato de homicídio, dizendo pelo fato do poder de ego que tem esses cães gulosos. Hoje ainda há isso, não aqui em nosso país e muitos países aí que tem por aqui, neste lado do continente, nosso continente. E nos colocando, né, nesta comparação, nós somos gentios, povos que pela graça de Cristo conseguimos obter a chance de salvação. Claro, na busca, no caminho, na determinação, na entrega de Cristo em seu ministério também, falando de nós os gentios. Então, irmãos, falando desses cães gulosos, como que esses cães gulosos agem hoje, em nossa época? Como? Bom, sutilmente os cães gulosos, eles agem exatamente no controle mental, induzindo, porque a conscientização ela é um fato cristão. Agora, a indução não se torna um fato cristão. Então, estes cães gulosos da época agora, nossa atual, eles agem usando sempre da indução,
da manipulação, da exposição de que aqueles que se colocam ao seu favor, eles vão obter tudo que querem, desejos para a sua vida pessoal. Claro que os cães gulosos, eles, como a Bíblia mesmo na leitura afirma, eles agem pelo seu interesse próprio, sempre buscando a embriaguez, que no caso a embriaguez, biblicamente dita, é a falta de compreensão e a negação da real doutrina, do real ensinamento. Eles tendem a ficar embriagados, digo, estes cães gulosos, embriagados com a forma de agir, com a forma de pensar e exatamente com a forma de conduzir aqueles que são subordinados a estes cães gulosos. E claro, como diz a palavra, eles sempre agindo em seu interesse próprio, com mais fome ainda. Fome de quê? Falando da fome desses cães gulosos, do que eles têm fome? Da graça de Deus? Da glória de Deus? Claro que não. Se já está falando de cães gulosos, que agem com interesse próprio, se embriagando diariamente com aquilo que acham e que tem como finalidade, como vivência, colocando uma delas se opor contra a vontade do Pai Todo-Poderoso, se opor contra a vontade do Pai Todo-Poderoso, e daí se embriagando, e claro, passando para os outros subordinados este vinho, este determinado vinho, dizendo esta determinada bebida forte, que é a forma de viver, a filosofia de viver, a maneira de viver, esta embriaguez, chamada embriaguez, biblicamente uma embriaguez, vivendo sempre com esta finalidade, com esta missão de se embriagar e embriagar a todos. E claro, aquele que se opõe, eles procuram eliminar, não mais da forma de Estevão, mas na forma de dentro da sobrevivência, colocando a dificuldade, colocando ao sofrimento, colocando ao fardos naqueles que se opõem ou que estão subordinados, sempre colocando fardos, como biblicamente é dito, fardos pesados que nem eles mesmos querem carregar, mas querem colocar nas costas dos outros, dos subordinados ou dos que se opõem. Estes cães gulosos, eles trabalham, eles vivem dentro desta tal filosofia, sempre buscando adquirir mais e mais alimento para saciar sua fome, que é exatamente uma fome do poder. Poder de quê? Poder do mundo, poder mundano, porque o poder de Deus ele não age dessa forma, ele não é dessa forma, ele não se exempla dessa forma. O poder de Deus não. O poder de Deus é humilde, é simples, é autêntico, é claro, sem interesse pessoal, sem ego. Este é o poder de Deus. Agora, o poder que os cães gulosos eles têm, a fome que eles têm, é de poder do mundo, colocando que até mesmo eles usam a palavra de Deus, a reta palavra de Deus, para se alimentar. Como que eles fazem isso? Exatamente partindo da má interpretação, colocando o termo hermenêutica, eles conseguem induzir e manipular muitos para que venham a alimentar a eles próprios,
Eles usam das pessoas fracas, da fraqueza delas, fazem delas subordinados para daí se alimentarem. Tanto alimentar seu espírito mal, que é fazendo das pessoas progélitas, seguidoras, para que aí eles alimentem o ego, de ser um líder, de ser um poderoso, entre aspas, e sempre fazer das pessoas subordinadas, debaixo do chinelo, que isso não é obra de Deus. A humildade que temos que ter com Deus, ela é diferente. Que Ele quer que tenhamos, ela é diferente. Agora, a fome destes cães gulosos, colocando e usando a palavra do Pai de forma manipuladora, de forma indutora, chegando à indução. Que claro que se formos à conscientização, aí sim se torna um caminho correto, falando da palavra de Deus, da nossa busca, sendo a conscientização, e não da manipulação, e não usando hermenêutica para que alimente uma certa fome, que esta fome ela é destes cães gulosos. E vimos, irmãos, atualmente que eles não param de trabalhar, eles não param, eles usam a verdade do Pai com torcida, de novo fala, para fazer progélitas as pessoas seguidoras, para se sentirem poderosas e sempre lá no topo, colocando essas pessoas, esses projetos abaixo, submissas e, vamos dizer um termo, marionete, que fazendo delas um ser dependente do poder que eu digo da manipulação, usando a palavra do Pai, o dom gratuito do Pai, para manipular, para se sentir um certo poderoso. Falando de cães gulosos, de um cão guloso. Na verdade, um cão guloso, ele trabalha determinadamente para saciar sua fome. Seja a fome de poder financeiro, seja a fome de poder do ego, seja a fome de querer estar à frente de Deus, Pai Todo-Poderoso, e se comparar a um ou até maior do que ele. A gente tem esse exemplo do inimigo dele, do anjo caído dele. Então, estes cães gulosos, eles nada mais são do que frutos deste inimigo de Deus, deste anjo caído. Nada mais são do que frutos, do que ferramentas do anjo caído, do inimigo de Deus. Porque, mesmo que usamos esta expressão cães gulosos, que na verdade o cão, o animal, ele vamos dizer que ele não tem nada a ver com esta comparação, mas por ser um animal e agir por instinto e não ter espiritualidade e discernimento como um ser humano, como devemos ter, é colocado assim, nesta metáfora, nesta comparação de cães gulosos. Mas isto é colocado para homens que pegam o que é do Pai para saciar sua fome. Fome de poder, fome de mundo. Falando fome de mundo, não é fome do Espírito Santo, não. Não é fome da graça, não. Não é isso. Os cães gulosos, eles sentem a fome, mas a fome do poder mundano. Isso é provado biblicamente. Um cão guloso, ele sente fome, mas do poder do mundo. E não no poder da graça, não no poder de Deus, no poder do Pai. Então, vimos hoje que é cheio de cães gulosos. E cada dia nascendo mais, muito mais. E uma das coisas que percebemos, que devemos perceber destes cães gulosos, é que para eles saciarem a fome deles, fome mundana deles, colocando o termo material,
eles sempre chegam de mansinho, sempre chegam de mansinho. Você já observa um cão, quando ele se aproxima de você, que ele vê que você está com o alimento na mão. Ele nunca que chega latindo alto e mordendo, nunca que chega um cão, colocando o cão animal. Ele nunca que chega, ele chega de mansinho, fica ali rodeando, fica ali com a carinha de que quer alguma coisa, até você dar o alimento, para ele saciar essa fome. Então o cão guloso, ele trabalha dessa forma, ele vive dessa forma. Ele sempre chega ao seu objetivo, vamos falar, vamos colocar uma pessoa de mansinho, usando o termo, até ele conseguir aquele alimento que ele quer, que é o alimento material, o alimento físico, que sacia o ego dele. Quando ele conseguir e fazer daquela pessoa ou daquelas pessoas progélitas, aí sim, aí ele vai mostrar seus dentes, suas garras, afiadas até, aí que vem o resultado daquele que foi feito vítima deste certo cão guloso. Que hoje deveremos ter muito cuidado com estes cães, mas muito cuidado, principalmente se tratando de fome do Espírito Santo, fome da graça de Deus, e se tratando de fome que estes cães gulosos eles têm. Temos que ter cuidado, muito cuidado, porque está cheio em nossa cidade, em nossas ruas, a cada esquina está cheio de um cão guloso querendo se alimentar às suas custas, porque uma coisa eu lhe digo e lhe afirmo: o alimento que sacia a fome de um cão guloso é o alimento material. Isto é bíblico. É o interesse que ele tem na matéria, no mundo, no mundão. E claro, fazendo da alma daqueles que são suas vítimas um alimento para o seu líder. Quem é seu líder? É o anjo caído, o inimigo do Pai. Que claro, depois que ele se alimentar do que ele quis, ele vai morder, ele vai mostrar suas presas, falando deste cão guloso, que vimos que está cheio neste mundo. E colocando a parte espiritual no contexto aqui do tema, o cão guloso, ele é astuto em manipular e usar a palavra de Deus para manipular as pessoas, para induzir. É indução. A função deles é induzir as pessoas com a palavra de Deus. Um servo cristão, um missionário cristão, ele não induz ninguém, ele conscientiza, ele orienta. Com o poder dado pelo Espírito Santo do Pai, ele orienta, mas nunca que ele induz, nunca que ele manipula, nunca. Isto aí esta forma de fazer prosélito é de cão guloso, é de lobo faminto, e não de um verdadeiro servo do Pai, um verdadeiro missionário, de uma verdadeira ferramenta de Deus. A verdadeira ferramenta de Deus, de um homem que é ferramenta de Deus para conduzir, vamos dizer, ovelhas, pessoas em sua palavra, é de conscientizar e não de manipular, de fazer seguidores, marionetes. Porque fazer das pessoas marionetes com a palavra de Deus, progélitas, as pessoas, esta ação é de cão guloso, de lobo faminto, devorador, que estão cheio deles. Por isso temos que ter cuidado, temos que ter joelhos espirituais dobrados, temos que buscarmos a palavra do Pai, a Bíblia. Não é, de novo afirmo, não é buscar a mim, não. É a palavra, a Bíblia. Mesmo que eles cheguem para você, alguns cães gulosos cheguem para você e diga: não, mas não pode, uma pessoa buscar a Deus sozinha, sem estar dentro dali.
Eles geralmente afirmam isso, só que isso é antibíblico, é antibíblico. O que foi que Cristo falou para aquela mulher samaritana, quando ele pediu água a ela, que ela subestimou ele até o final? O que ele disse? Ele disse que naquela época os pais delas adoravam ao Pai no monte, e os judeus em Jerusalém. O que Cristo falou? Cristo falou que chegará um tempo que não mais adorarão nem no monte, nem em Jerusalém, porque o Pai buscará os adoradores que adorem em espírito e em verdade. Isto que o verdadeiro missionário, o verdadeiro pastor, o verdadeiro sumo sacerdote falou. Então isto está na Bíblia, não é um achismo, é Bíblia, é palavra de Deus. Então os cães gulosos, eles distorcem, eles contorcem, distorcem isso. Eles tornam contrária à palavra do Pai para que eles se alimentem. É até fácil entender esta forma quando é dita, eles se alimentam. Como foi falado, como que eles se alimentam? De quê? Os cães gulosos. E todo o alimento vindo do Pai, ele é espiritual, ele não é mundano, ele não é material, O alimento que vem do Pai não é material, ele não é físico, ele não é sólido, ele não é átomo, ele é espiritual, ele vem da glória, ele vem do céu. Este é o verdadeiro alimento de um cristão, de uma ferramenta, de um verdadeiro sacerdote, de um verdadeiro missionário. Este alimento vem do Pai, ele é abstrato. Ele não é um alimento que sacia a fome de um cão guloso, não, de um lobo, não, faminto, não. Porque o alimento que sacia a fome de um lobo faminto, de um cão guloso, ele é mundano, ele é o poder do mundo. O poder do mundo é que sacia a fome de um cão guloso, de um lobo faminto. Isso é provado biblicamente. Quando Jesus ficou reprimindo os cães gulosos da época, os líderes de religiões da época, os poderosos, os escribas, Cristo chamou eles de víboras, de cães famintos. Cristo chamou eles de cães famintos, de víboras. Então isto é daquela época e existe hoje, continua do mesmo jeito. Continua. Então temos que ter cuidado neste tema que foi abordado hoje, temos que viver, temos que sair debaixo das garras dos cães gulosos, dos cães famintos, dos lobos. Coitado do lobo animal, não tem nem culpa da gente falar isso. Mas é uma metáfora. Não temos que odiar o lobo, o animal lobo, por causa disso, não é isso. É uma metáfora que Cristo usou na época. Então, pessoal, este vídeo vai ficando por aqui. É o desejo meu, como seu irmão, de você buscar este conhecimento e viver no cuidado destes cães gulosos, e você não ser uma vítima, uma presa fácil para eles, tá? Porque você tem que ter a Cristo, a Deus, como seu mestre, como seu líder, e não a mim, e não a nenhum cão guloso, não, nenhum lobo faminto, não é isso, tá? Então fique na paz de o grande Deus Yuri Revavier. Um grande abraço e até o próximo vídeo.